Nós temos aqui algum registro da mensagem do profeta e eu quero ler com vocês. A gente sabe que tem aqueles que têm como pai, mesmo sem querer, o pai deles é Ló. E tem aqueles que têm seguro na promessa que o pai deles é Abraão. E a gente tem que ter segurança que estamos seguindo as pegadas deste pai. O pai é aquele que também dá exemplo. Ele tem seus filhos, e ele dá testemunho, ele dá exemplo a seus filhos. E aí nós temos aqui, irmão Brana dizendo na mensagem, conferência 67, finalzinho do parágrafo, mas Ló foi salvo, porém Abraão representou para estes últimos dias a igreja eleita, a igreja em que o sobrenatural tem estado operando. Porque a questão não é só ser salvo, porque Ló representa estes que serão salvos, mas não é eleito para o arrebatamento. E todo mundo hoje o que espera não é só salvação. As pessoas estão crendo e esperando é ser arrebatadas. Mas quem é o seu pai? Da onde você veio? Você tem aprendido com quem? Se aprendeu com Ló, você sabe que Ló foi uma boa pessoa. Ló chorava pelo que estava acontecendo dentro de Sodoma. Mas ele estava misturado com aquilo. Ele não era um separado, como Abraão estava separado dos pecados, dos erros, até de Sodoma. Ele estava na montanha, juntamente com os seus 318 homens, que cria também nele, e estavam adorando a Deus. Cada um tem uma fé. Segundo a sua fé, é para onde você vai. Se a sua fé é como a fé de Ló, que até muita gente não tem nem o caráter que Ló tinha. Ló era um homem de caráter, só não era eleito, mas era um homem de caráter, era um homem temente a Deus, só não tinha a eleição para, como diz o profeta, para ser aquele eleito do dia, que o eleito era representado em Abraão. Então é que não adianta Abraão não querer ser eleito, porque ele é eleito. Não adianta Ló querer ser eleito, porque não é eleito. As pessoas muitas vezes lutam por uma coisa, lutam por ser algo, por ser alguém. E quem é não luta, simplesmente é. Você já nasce para aquilo. Como o irmão Brana mostra, qualquer um de nós temos aprendido, você nasce pastor, até mesmo diácono. Tem que ser por nascimento. Um pastor por nascimento é diferente daquele que é formado por um teólogo. A gente tem que ser por nascimento. E cada um está no lar. Ló tinha seus pastores. E Abraão tinha seus pastores. Isto era o natural, era animal, certo? Era animal. Pastores de animais naquele tempo. Mas cada um tinha os seus pastores. Por isso, aqueles que até têm um bom caráter, uma boa formatura,
pode estar como Ló, eles não são eleitos, mas eles são salvos, são pessoas salvas. Você sabe que as virgens nécias, elas não têm eleição para o rapto, mas são salvas. São nécias porque não tiveram o Espírito Santo do dia. Aí eles têm o Espírito Santo como uma obra de justificação do tempo de Lutero. Tem o Espírito Santo como uma obra de santificação do tempo de Wesley. Outros têm o Espírito Santo como uma obra de restauração dos dons, como tiveram os irmãos pentecostais. Mas o dia que você vive é que vai mostrar se você tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é exatamente a mensagem do dia que você vive. O Espírito Santo não é aquele lá de trás, lá ele foi, lá ele fez, mas ele aqui está fazendo, certo? Então a gente precisa ver quem é o nosso Pai. Talvez o nosso Pai é Ló, então nós temos que passar pela tribulação, porque o Pai já é Ló. Ele não tem eleição para rapto. Muita gente que é a chamada cristã, ela não tem eleição para rapto. Por isso não pode ter a visita do anjo principal. Você sabe que Abraão recebeu a visita de Deus. Agora Ló recebeu a visita de anjos apenas. O quanto vale as pessoas receber a visita de Deus? Deus em carne. Quando Deus apareceu na casa de Abraão, ele estava numa carne. Quando Deus apareceu para o povo no Oriente, ele estava numa carne chamada Jesus. Quando ele apareceu para o povo do Ocidente, ele estava numa carne chamada William Branham. Então, você vê Deus numa carne. Agora, Ló é totalmente diferente. Ló, ele recebeu só a visita dos anjos e não tinha aquela fé de Abraão, aquela fé de rapto. Ele não tinha. Por isso, ele teve que passar pelo tempo de tribulação, enquanto que Abraão, ele teve a visita, no parágrafo 68 que desta mensagem de conferência, irmão Branham diz, observe aquele anjo, agora observe o que ele fez. Agora todos nós sabemos, longe de qualquer erro, que aquele não era um anjo, aquele era o próprio Deus. Aquele que apareceu para Abraão não era apenas um anjo, ele era o próprio Deus. Mas esse Deus nunca apareceu para Ló. Então tem muita gente na mensagem, fora da mensagem, que nunca tem o conhecimento e a revelação deste anjo que era Deus. Deus, Elohim, que Abraão, ele sabia quem ele era. Abraão o chamou de Deus, Abraão o chamou de Senhor. Senhor é Deus, certo? E ele tinha revelação para isso. E a maioria do povo, mesmo crendo na mensagem, não tem revelação de que aquele anjo era Deus. Branham, que tem 3, Billy Graham, Oral Roberts e Deus. Mas eles não sabem que Branham era Deus em carne. Quem são eles? Esse é um povo de Ló. Eles não sabem. Eles não têm essa visita. Alguém diz, não, mas ele pregou nos Estados Unidos, eu fui na igreja dele, eu sou da igreja do William Branham, então eu sei que eu creio nele como um profeta.
isso não é o suficiente. Você não teve o que Abraão teve. Abraão disse, meu Senhor. Abraão sabia que aquele anjo é Deus. Aquele anjo que apareceu aos discípulos, Jesus Cristo é Deus. Aquele anjo que apareceu para o povo aqui no entardecer na América do Norte, chamado William Branham, era Deus. Deus numa carne. Você pensa só num Deus sobrenatural, num Deus espírito, num Deus que a gente não pode nem chegar perto dele. Não, Deus chegou perto de nós. Deus desceu. Ele desceu para falar com Abraão num corpo de carne. Ele comeu o que nós comemos. Ele não chegou ali e disse assim, vocês não me dão carne não, porque eu sou sabatista. Não, ele comeu carne. Certo? Ele comeu bolo. E era Deus. Então, a gente pensa num Deus no céu, num Deus grande, poderoso, mas quando ele está manifestado na terra, ele é um homem. Então nós temos essas três principais manifestações na Bíblia, que foi Deus que falou com Abraão. Abraão chamou meu Senhor, ele era Elohim. Elohim no hebraico é Deus, é o Senhor, certo? E ele chegou a esta manifestação e Abraão conheceu. Abraão olhou para ele e disse, meu Senhor. Os discípulos puderam ver em Cristo o Senhor. Isto é bíblico. Agora é difícil hoje as pessoas verem em Brana o Senhor, certo? O Senhor em Brana. Por isso é assim, ó, não adore o anjo, adore a Deus. Certo? Apocalipse 22, 8, você vai encontrar isso. Não adore o anjo, adore a Deus. Deus que está no anjo. Deus está em carne. Então, tem que ter as pessoas com revelação para aquilo. Agora, se você não é filho de Abraão, se é filho de Ló, então você vai ter tudo que é de Ló. Você não tem eleição porque Ló não tem eleição. Você é uma boa pessoa que ora, que chora pelas almas perdidas, pelos homossexuais, pelos drogados, como Ló chorava dentro de Sodoma. Por quê? Você tem ele por pai. Mas se você alcançar a fé genuína de ver que este Deus, o Elohim, não pôde manifestar lá para Ló. Não pôde. Ele teve que manifestar para Abraão. Porque Abraão tinha luz suficiente para conhecer que aquele homem era Deus. O homem vem com os pés empoeirados. Você poderia conhecer Deus se vier com a sandália de ouro, se vier com algo na cabeça que seja de ouro, né? E resplandecente, aí você poderia conhecer como Deus. Mas Abraão trouxe água para lavar os pés dele, certo? Trouxe água para lavar os pés dele e sabia, esse homem é Deus. Ele sabia, ele chamou meu Senhor, ele viu três, e ele disse meu Senhor. É um homem de revelação. Os trinitários já dizem meus senhores. Agora, esse não, ele viu três e diz meu Senhor, porque ele sabia que dois não era Deus, que eram apenas anjos. E o Senhor era aquele Elohim que estava diante dele. Abraão teve luz. Quem é seu pai? Segundo, você foi gerado na casa de quem você vive. É na casa de Ló que você vive. Não tem eleição. É na igreja de Ló. Você é também um dos pastores de Ló.
que não tem revelação do novo nome, que não tem revelação daquele Elohim manifestado em carne. Se Deus manifestou em carne, foi conhecido como Elohim lá atrás, depois ele manifestou em carne outra vez, que era aquele mesmo Deus. Ele veio em carne e foi chamado Jesus Cristo, ou Yeshua, como você queira, e agora ele manifestou em carne outra vez no entardecer, e foi chamado William Branham. Alguém diz, vocês é doido. Mas é através desta revelação e desta doidice que você acha, é que nós servimos a Deus. Porque nós sabemos o que Deus é hoje. Você pode dizer, não, mas Deus é Jesus Cristo. Isso é o que Ele foi durante as eras. Eu quero ver você ter revelação quando você encontra, nesse tempo final, que já vieram estes três outra vez. Os três que apareceram para Abraão, já apareceram outra vez no mundo. Lá Abraão o identificou. A América do Norte não pôde identificar este homem, este anjo, como Deus. A América do Norte não viu. Eles viam Deus porque curava enfermos, ressuscitava mortos, chamava esquilo, né? Ele criava esquilo pelo poder da palavra, mas eles não viam que era Deus, que só Deus pode criar. Eles não percebiam isso. Eram boas pessoas, nós temos as boas pessoas americanas, boas pessoas brasileiras, e assim por diante, africanas, e de Portugal e outros lugares, canadense, e assim por diante, tudo boas pessoas, mas falta-lhe a revelação de estar dentro do lar que é o seu pai, dentro do ministério que é o seu pai. Não sei se você entende isto, mas se você não está dentro daquela casa, dentro daquela linhagem, daquele ministério do seu pai verdadeiro, que é Jesus Cristo, e logo agora com um novo nome, Deus embrana, trazendo para nós o novo nome. Se você não pode estar dentro dessa casa, porque você não é dessa família. Por isso William Branham vem e diz, Branham não é uma denominação, Branham é uma família, e nela você não entra, nasce. Então você nasce na família de Ló também, e você nasce na família de Branham também, e você nasceu na família de Jesus também, durante as eras. Mas como é bom você ir caminhando e tendo revelação. Bom, chega o ponto no Velho Testamento, eles falam, foi Elohim, tudo bem. Agora, eles olharam em Jesus, ao invés de chamá-lo de Elohim, o que chamaram ele? De Beuzebu, de demônio. Porque eles não tiveram luz suficiente. Eles se perderam, porque não puderam identificar o homem que era Deus. A mesma coisa na América do Norte, eles viram um homem curando enfermos, ressuscitando mortos, mas não puderam identificá-lo como ele era. Deus, Pai, é o Pai na fé. Quem é seu pai na fé? Se for Ló, você sabe que você não vai ter fé de arrebatamento. Se Ló é seu pai, você não tem a revelação dos selos. Você não sabe o novo nome, porque o seu pai é Ló. E Ló não recebeu a visita de Elohim. E se o seu pai não recebeu, o seu pastor não recebeu a visita de Elohim, você, membro também da própria família, não recebeu a visita de Elohim. Como é bom a gente chegar a um ponto de ter isto claro para nós. Olha aqui, Conferência 72, e ele disse, Abraão, outro pronome pessoal, eu irei te visitar. Quem é esse jovem? Eu te visitarei de acordo com minha promessa
no tempo da vida, Sara iria, aquele tempo de 28 dias, iria começar com ela novamente. Ela não tinha mais aquele tempo de 28 dias, normal da mulher. Sara agora já não tinha aquilo há muitos anos, se ela teve mesmo sendo estéril. Vamos usar as próprias palavras do profeta, que ela voltou a ter, mas se ela teve sendo estéril, quando chegou a idade, aquilo cessou. E agora, pela promessa de Deus, chegou para ela, no tempo da vida eu te visitarei. Esse tempo da vida é exatamente o tempo que começaria os 28 dias da menstruação de Sara. Teria que começar, isso é vida. A mulher não entende isso por vida, mas isso é a vida da mulher. Quando isso termina, já está mostrando para você, dos seus 40 em diante, umas termina com 25, diz o profeta, então dos seus 40 em diante está mostrando para você que já está caminhando para o fim da vida, porque aquilo está terminando, a mulher está na passagem. Mas Sara estava voltando à vida, e com promessa de ter um filho, sendo que ela era estéril, que com 18 anos ela não deu um filho para Abraão, agora com 90 ela ia dar um filho para Abraão, com 90, isso daí é o poder da promessa. Se o que Deus tem prometido desde a primeira era da igreja, Ele não pôde cumprir porque não era tempo daquilo, Ele segurou a igreja para passar por 7 períodos primeiro, mas agora é tempo que a igreja verdadeira, Sara, que não conseguiu gerar durante esse tempo todo, agora ela ouve a palavra e aquilo traz vida. E ela começa outra vez o seu tempo de vida, seus 28 dias, tempo de vida da mulher, tempo de vida da igreja. Se cada um pudesse perceber isto, aquele tempo de 28 dias iria começar com ela novamente, ela se tornaria de volta uma jovem mulher. Porque agora ela era uma anciã, mas ela ia tornar uma jovem mulher. Ela tinha que dar à luz a um filho. Irmãos, é isso que a igreja está cada dia, através da palavra, recebendo uma vida nova. A igreja não pode dar à luz sendo uma anciã. Ela é mudada, a igreja é mudada. Ela é mudada por causa da palavra do profeta que Deus manda no dia, e aquilo renova ela. Porque muitos crentes não são renovados com esta promessa, porque eles não creem nesta promessa. Mas isso daqui renova. Você sabe o novo nome? Me renovou. Te renovou. Saber que o Cordeiro saiu do trono, isso nos renovou. Oh, mas eu perdi, agora ele não é mais intercessor, ele está em mim. Ele saiu para poder vir operar direto dentro da igreja. Você não tem um mediador lá fora, você tem um mediador lá dentro. Ele está operando assim. Agora a igreja, o crente, precisa perceber, voltou à juventude. Alguém diz, mas não está nem escrito. Só de você saber que aquele rei queria namorar com a Sara. Vê se o rei ia querer uma velha de 90 anos. Você lê a Bíblia e você sabe, eram só novinhas, 18 anos. Agora, ele viu Sara. Ele já queria deitar com Sara.
Porque a hora que ele olhou, ele viu, ela tinha passado a ser jovem. Havia uma mudança. O que tem que acontecer, meus irmãos, é que esta palavra entra em nós e os 28 dias, que é para mostrar que tudo voltou para nós, a vida voltou, o sangue de Cristo voltou a funcionar agora em você. Você já havia perdido pela velhice, caduquice da igreja. Você perdeu aquilo, mas a promessa veio para você. Você vai ser pai. Então tem que Deus fazer algo, porque Abraão está velho, não tem jeito de ser pai mais. Sara está velha, não tem jeito de ser mãe mais. Abraão, você terá um filho, como vou ter um filho se eu tenho uma mulher velha? Aí não tem que trocar de mulher. Deus renovou Sara. Amém. Deus precisa renovar as mulheres. Porque Deus está renovando a igreja. E renovar as mulheres para a vida. Para ter prazer, o que disse Sara, porventura terei prazer ainda com o meu Senhor? Como vou ter prazer? Estou velha, já não é ter mais de prazer, prazer é para as novinhas. Mas agora veio a promessa, os 28 dias, chegou a cumprimento, e aquilo é vida para a igreja, é vida para Sara, e ela foi mudada. É isso que Deus quer fazer conosco, com a igreja. Precisa ter de nós mesmos, homens mudados, transformados. E essa transformação é que você vê, você é homem igual aos outros, mas Deus te dá um poder de uma vida nova, que você não se mistura com o mundo, você não lança no que os homens lançam lá no mundo, a destruição, porque algo entrou em você, aquilo voltou como voltou a Sara, ela voltou aquilo que tinha antes, os 28 dias, ela agora tinha esquecido desse negócio de 28 dias, voltou a pensar outra vez, e ficou grávida, dentro de 28 dias, no tempo da vida, virei a ti. Aí você vê, você é filho de quem? Na fé. Você está com Ló, você está dentro de Sodoma, você está fugindo do fogo, você está correndo, mas não tem jeito, você ainda tem problema com a sua própria família. Aquilo era o que Ló estava passando, e era problema moral, desde que naquele tempo se dormia, vivia pai com filho, porque pai com filha, foi o caso de Ló. Naquele tempo vivia para poder prosseguir a semente, porque não podia ter outra semente, tinha que prosseguir. E é o problema que você vai notar moralmente, que cai entre os lotistas, não somente entre o povo de Sodoma, os homossexuais, mas os lotistas também, tendo seu problema. A sua vida não veio uma nova vida, porque não tinha Elohim ali. Eles tinham Billy Graham e Oral Roberts, mas não tinha o Elohim. Abraão tinha Elohim na casa dele. Os 2 anjos foram para Sodoma e o Senhor ficou com Abraão. Abraão é o pai, o meu pai, o seu pai tem que ser Abraão. Você viu onde nós chegamos hoje? Você é filho de uma família. Bran não é uma denominação. Você tem qualquer nome na igreja, é uma denominação.
Mas Bran, diz o próprio irmão Bran, não é uma denominação, a semente não herdará com a palha. 18 e 19. Bran não é uma denominação, é uma família. E nela você não entra, nasce. Você nasce quando você ouve a palavra, e aquela palavra entra e aquilo te leva aos 28 dias outra vez. Para que você possa gerar um filho chamado Cristo, o qual virá nos ares para buscar a sua igreja. E esse filho é gerado aonde? É dentro da sua alma. Você vai gerar dentro da sua alma a revelação desse Cristo vivo dentro de você. Amém, amém. Aqueles 28 dias, aí ela se tornaria de volta uma mulher. Irei te visitar. E Sara, dentro da tenda, por dentro dela mesma, em ruído, sem ruído, ela, com as costas viradas, estava o anjo para a tenda. Diz, por que ela riu? Que tipo de telepatia é isto? Que espécie de leitura de mente é esta? O que foi isto? É que eles não entendiam quando Deus fazia essas coisas para Abraão e Sara, e quando Deus fez essas coisas através de William Branham, e quando Deus fez isso através de Jesus. Vai, chama teu marido e vem cá. Certo? Aí eu não tenho marido. Na verdade, você tiver 5, e o que você tem agora não é seu marido. Isso quer dizer, é marido de outra. Eles pensaram que ele estava lendo a mente. Não, aquilo é Elohim, manifestação de Elohim. Outra vez. Amém? O que foi isso? Escuta aqui, ó. Isto foi Deus em carne. E Jesus era Deus em carne. Agora o que o irmão Branham diz, as pessoas não têm revelação. E o Espírito Santo esta noite é Deus em carne. Agora o Espírito Santo nesta noite é Deus em carne em quem? Tem que ter luz para isso. Não é o Espírito Santo apenas ali, é Deus em carne. Não, o Espírito Santo nesta noite é Deus em carne. Em quem? Em Bran. Deus em carne. Mas é só os pastores Abraão é que pode identificar o Elohim. Se não for pastor Abraão, é um pastor Ló, porque ele vai identificar Deus. Ele só tem 2 anjos na casa dele, ele não tem Deus, ele não tem Elohim. O povo não tem a revelação da mensagem do profeta, não tem Deus, eles têm só anjo. Mas a esposa de Cristo nesse dia, ela não tem só anjos, ela não só crê em anjos, mas ela tem Deus. Deus ficou com ela, Elohim ficou com ela. Isso é a nossa fé nesse dia. Por isso vou repetir isso aqui. Jesus era Deus em carne, e o Espírito Santo esta noite é Deus em carne, mostrando para a igreja, trazendo passagem para a sua promessa. Glória. Parágrafo 81 do profeta do século 20 foi escrito pelo irmão. Ele veio, né? Mas o irmão Branham acompanhou essas escritas, porque foi o irmão Branham que citou tudo isso, e ele passou a escrever. 81 do profeta do século 20. Agora, enquanto tocamos neste ponto, amado leitor, eleito de Deus, recorde que Abraão não estava envolto da confusão de Sodoma. Os eleitos de Deus são um povo separado. Vocês me perdoem, me desculpem, mas todo crente que está misturado com política, ele é um crente Ló.
Agora você fica sabendo quem é o seu pai. Que você está ali defendendo um partido, lutando por um partido. Já chama partido, não é de à toa. E você lutando por um partido, deveria aprender nem por um, nem por outro, meu irmão. Nem lutar por um, nem lutar para o outro. Você tem que saber que estas coisas têm que acontecer e que no mundo tem que haver quem governa e deixa isso acontecer, e quando acontece, faça a sua oração, como a Bíblia diz, que é para orar pelos governantes. Então você vai e ora por qualquer um, desde que ele seja o governante. Você diz, mas eu não queria orar por esse, mas tem que orar por esse, ele é o governante. Você não tem que ser um político, você não tem que ser um Ló. Lá embaixo em Sodoma, porém, como é sabido, ele não era um eleito. Deus não havia chamado. Tem gente que Deus não chama. Tem hora que nós queremos que os outros saibam novo nome. Você tem que saber novo nome. É você crer no profeta, você tem que saber. Tem nada, irmão. Deus não chamou eles. Eles não identificam a mensagem do dia. Se eles identificassem a mensagem do dia, Deus está falando através de Bram. Eles passariam para o ministério de Bram. Eles saberiam que o novo nome é Bram. Por quê? Porque quando Deus estava em Jesus, era o nome de Deus. E agora, quando ele chega no final, esse é o tempo final. Esse é o ômega. E aqui você tem que saber, quando ele chega no ômega, o seu novo nome já não é o seu nome. O seu nome, nós já sabemos, é Jesus. O seu novo nome, em quem Jesus está operando, agindo, era em Brana. Mas eles não tomaram sua palavra. Eles não pegaram essa palavra. Você diz, mas um homem que morreu de acidente automobilístico, meu irmão, eles não creram em Jesus porque morreu na morte mais maldita que tinha, porque maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele morreu na morte mais esquisita do dia. Porque eles podiam dizer, como pode um homem desse ser de Deus? Por isso que ele morreu nessa morte de cruz. E aí eles vão falar a mesma coisa de Brana. Como que um profeta podia morrer de acidente, sendo que ele sabe todas as coisas? Jesus também sabia. E teve que morrer na pior morte do dia. E assim foi o nosso profeta. Deus em carne outra vez, passando pelo mesmo sofrimento que cada um de nós devemos ou podemos passar, estando aqui nesta terra. Mas um pouquinho para me encerrar aqui. Ele não era eleito. Quem? Ló não era eleito. Deus não o havia chamado, nem o havia separado. Tem gente que não foi separado. Você tem que saber que se tem um povo que tem novo nome, esse povo é separado. Não é porque você quer dividir, separar dos outros, é que só de você ter esta crença no novo nome, isso daí já te separa. Já te separa, você não precisa separar dos outros. Você até quer estar perto dos outros, ele já fica de olho em você. Esse tem novo nome, como se isso fosse do diabo. Está na Bíblia que o novo nome manifestaria exatamente nesse tempo final. Está em Apocalipse 2,17 e 3,12, dentro das 7 eras da igreja. Isso tinha que manifestar e ser revelado na 7ª era da igreja, que foi quando nosso profeta estava aqui na terra. Deus em carne chamou William Branham. Deixa o povo pensar o que eles queiram. Escuta. Deus não havia separado Ló. Ele saiu motivo pelo convite de Abraão. Ele foi um bom homem, sem dúvida, mas Deus não apareceu a ele.
Você pode ver que as pessoas não conhecem a mensagem do profeta como Deus aparecendo para nós. Deus não apareceu para Ló, mas apareceu para Abraão. Você tem anjos em casa, é maravilhoso, mas cadê Deus? Na casa de Ló tinha anjos, mas não tinha Deus. Deus estava na casa de Abraão, nosso pai na fé. Deus está na mensagem de Abraão, nosso pai na fé. É isso aí. Quem é o nosso pai na fé? Quem é o seu pai? Você está dando testemunho de seu pai, andando como ele anda. Se é como Ló anda, você vai andar. Se é como Brana, podia passar por mais alguma coisa que Deus chamou William Brana e diz: nunca fumes, nem beba, nem desonra o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser feito através de você. Se Deus falou para William Brana, você tem que saber que Deus está dando um recado para nós. Não faça isso, porque eu quero te usar. Não faça isso. Se você já fez, tudo bem, você fez sem saber, mas depois que você sabe destas coisas, não faça isso. Nunca fumes, nem beba, nem desonre o teu corpo, que é adultério. Porque eu tenho um trabalho a ser feito através de você. Cada homem, cada mulher tem que se guardar das tentações que aparecem e saber que nós temos essa palavra de Deus nos orientando. Nunca fumes, nunca beba, nunca desonra o teu corpo, nunca adultere, nunca prostitua. Somente ele foi um bom homem, sem dúvida, mas Deus não apareceu a ele. Somente uns anjos vieram a ele com uma mensagem dizendo-lhe que escapasse. Realmente, Ló nunca esteve separado. Ele fica misturado com a política, brigando, discutindo. Meu irmão, não é para isso não. Deixa essas coisas para o mundo, deixa de lado. Você está no mundo que é do maligno. Esse lado ou aquele lado que ganha, que é tudo maligno. É o mundo que nós estamos vivendo. Então escolha a sua parte espiritual, escolha a sua eleição. É isso que você tem que ter em si, a eleição para te mostrar essas coisas. Somente uns anjos vieram a ele, mas uma mensagem dizendo-lhe que escapasse. Realmente, Ló nunca esteve separado, nem tampouco seus filhos. Eles representam os cristãos nominais que passarão pela tribulação. São boas pessoas. Ló também era bom. A Bíblia chama Ló de justo. Tem gente que nem justa é. Aquele justo é íntegro, é perfeito. Mas não era eleito. Esse que é o problema. Os sodomitas, por certo, representam aos perversos que serão destruídos, como diz Malaquias, serão feitos cinzas. Porém, quão maravilhoso é saber que Deus atualmente está tratando com seus eleitos, tal como fez com Abraão. Aí pensa, tal como fez com Abraão. Deus está tratando com seus eleitos. Quem é nosso pai na fé? Ele falou de Abraão. Quem é nosso pai na fé? Por isso que o irmão Brana diz, Brana não é uma denominação, é uma família. É nosso pai na fé. Essa família chama Abraão, nosso pai na fé. Não Ló, não política, não mundo, não denominações. Nem vou discutir, você quer discutir? Nem vou discutir, nem política, nem Bíblia, nem nada com você. Eu creio na palavra. Deus não discute, diz William Brana, nem os seus filhos. Eu sou filho de uma família, Brana. Sem dúvida que a semente de Abraão será bendita juntamente com Abraão. Vamos dizer que é a semente de Brana. Agora, a semente de Abraão, meu irmão,
Não era apenas Isaac, Ismael. Não, é o povo que veio da linhagem de Abraão. A semente de Brana não é só Bilipô, José, Sara, Rebeca. Não. É o povo que veio através da mensagem de Brana. Esse é o povo de Brana. Estou encerrando, olha aqui. Ó. Sem dúvida que a semente de Abraão será bendita juntamente com Abraão. Nós somos benditos juntamente com Brana. São bem-aventurados. E também ela será visitada por Deus através do seu Espírito. Se cada um de nós reconhecermos a visita de Deus através de um profeta, que os outros não recebem. As denominações estão recebendo anjos. Todo mundo que recebe anjos discute, tem problema, é político. Eles recebem anjos. E anjo quem? De Deus. Mas não são eleitos. Eles não são eleitos para arrebatamento. Isso é a irmã Brana que diz. E porque você não crê, você é teimosa, é teimoso e ainda fica naquela linhagem de lutar sobre aquilo. Não. Deixa que as coisas aconteçam normalmente. Cada um que reinar, você vai ver a coisa acontecendo normalmente. E o lado espiritual, você vai sempre olhar. O lado espiritual, onde Deus está trabalhando, onde Elohim está, onde Deus, através da mensagem de Bran, está operando. Pai, te agradeço pela oportunidade de crer nesta mensagem. É o que eu creio, Pai. A gente prega o que crê. É o que eu creio. Eu creio que Jesus Cristo hoje veio em Bran. Eu creio que Bran foi o sinal de Deus para nós nesse dia final. Foi Deus em carne para mostrar como deveríamos andar, viver, falar, agir. Deus ajuda-nos a dar exemplo, dar testemunho e saber que o Senhor está conosco. Sua palavra, a mensagem do seu profeta, a terceira puxada, a vindicação do ministério profético está conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.